Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao Kigo Digital Talk, o podcast da Kigo. Podcast que conecta tecnologia, negócio e estratégia. Me chamo Rogério Ataíde, sou CTO da Kigo. Tenho 1,93 m, para quem não está me vendo, que está acompanhando. Sou branco, olhos azuis, cabelo grisalho, calvo. E é um prazer estar aqui com vocês. No episódio de hoje abordaremos o tema Código Seguro, o papel transformador do AppSec nas empresas e clientes. E aqui comigo está o Rafael Luz, principal consultante da Kigo, de Cloud DevOps. É um prazer, Rafael, estar aqui com você nesse dia aí para conduzir comigo aqui o episódio junto com o nosso convidado. Muito obrigado, Ataíde. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Igual o Rogério comentou, meu nome é Rafael Luz. Atualmente, eu sou o Principal Consultant de Cloud DevOps da Kigo. É um prazer imenso estar aqui com vocês para conduzir, junto com o Rogério, mais um episódio sobre tecnologia. E é um prazer imenso por dois motivos. Primeiro, que é a primeira vez que a gente está gravando aqui com o CTO da Kigo. Muito legal, um prazer imenso estar aqui contigo. E é meu chefe, então tem que conduzir muito bem aqui o roteiro para não dar BO no final do dia. E com o nosso amigo querido Elvis Barreto, analista de tecnologia da informação, focado em segurança, trabalha atualmente hoje num grande banco público de Brasília. Elvis, muito prazer, seja muito bem-vindo. Opa, obrigado, Ataíde, obrigado, Rafael, obrigado pelo convite, obrigado a Kigo. Eu sou Elvis Barreto, eu sou natural de Brasília, trabalho em um banco público, como foi dito. Eu sou um homem pardo, tenho 1,82 m e estou usando uma camisa roxa. Legal. Nós que agradecemos aqui, Elvis, a sua presença aí para estar conversando um pouco sobre esse tema importante. Mas para quem está em casa aí, para quem está acompanhando, explica um pouco o que é o AppSec aí, porque ele é tão importante para a segurança, né, das aplicações, principalmente para as companhias, para as empresas e também para o cliente lá que está na ponta. Explica um pouco para a gente aí o que é o AppSec. É interessante dizer que, antes de mais nada, o AppSec é algo deveras novo do ponto de vista do que a gente vem trabalhando muito, né, atualmente. Porque ele é um conjunto de práticas, e essas práticas elas são o objetivo de fazer a entrega segura de uma devida aplicação ou de um devido app que você usa no seu celular ou que você usa até num aplicativo hoje de navegação, aí, como um Google... um Google Maps, um Waze, coisa do tipo. Então, assim, o AppSec, ele é uma suite, vamos dizer assim, onde a gente traz para dentro de tudo aquilo que está sendo desenvolvido o conceito de segurança desde o início, né? A gente tem que sempre enfatizar isso, que a gente vai falar muito disso aqui hoje, acredito. Pegando esse gancho, então, assim, da questão de aplicação, da nossa usabilidade, do dia a dia, de fato, né? Então, quando a gente fala de código seguro, fala de aplicações seguras, o quão importante isso é para a gente... a utilização de aplicações seguras no nosso dia a dia, né? Então você comentou de sistemas bancários, o Waze, entre outros aplicativos, mas o quanto de fato isso é importante para a gente no dia a dia nosso? Digamos assim, eu não sei se recentemente todo mundo acompanhou aquela questão de uma empresa, não vou citar o nome, também não vem ao caso, que estava coletando íris das pessoas aqui em São Paulo. Sim. Então, assim, a segurança começa daí. Segurança é uma coisa sua, é uma coisa própria e particular. Mas que nós, como somos aqueles, digamos assim, os guardiões do ponto de vista daquele que consome o nosso produto, a segurança ela é nativa e ela precisa que a gente expanda isso a mais territórios. Então, assim, você não desenvolve hoje um aplicativo como quando você entrega lá a sua digital, que logo em seguida você coloca na sua porta da sua casa uma fechadura digital, que o cara possuindo a sua digital vai poder abrir. Então a segurança, esse código seguro, ele significa você entregar confiabilidade naquilo que você emprega para as pessoas utilizarem. Antes do Ataíde comentar, você falou um ponto interessante, né? Eu fico bastante em Airbnb, e a maioria dos Airbnb hoje é tudo já digital, biometria, tal. E aí, fazendo essa correlação assim, já vejo talvez uma brechinha de segurança a ser possivelmente explorada em um determinado momento. Exatamente. A gente está vivendo um mundo totalmente digitalizado, onde você vender por 400, 500 reais o valor da sua íris é algo incalculável.
Você não sabe o que a pessoa vai fazer com isso. Você não sabe quais proporções terão essa sua atitude daqui no futuro, porque você entregou, você vendeu, você assinou um contrato, você deu um consentimento. Até hoje, para você entrar numa repartição, para você entrar num prédio, ainda é questionável essa questão de você ter que colocar biometria, você ter que entregar algum tipo de identificador da sua pessoa, que é só seu, para que outros mais tenham acesso. Pegando esse gancho que você colocou, a gente está falando de novas tecnologias emergentes. Hoje a gente tem microserviços, APIs, tem vários componentes ali embarcados. Qual é o impacto que isso traz no dia a dia, né, principalmente para garantir a segurança, né, e quais são os benefícios quando você aplica essa segurança nesse processo, né, da construção dessas novas tecnologias ou até mesmo de novas funcionalidades? É bacana a gente falar disso porque assim, são duas vertentes, né? A do bem e a do mal. Porque quando você está utilizando esse tipo de tecnologia, quando você está introduzindo isso no seu meio de desenvolvimento, aí estamos falando especificamente em desenvolvimento de produtos tecnológicos, você está gerando agilidade, você está gerando celeridade, ou seja, a sua esteira ela vai muito mais rápida, você entrega produtos muito mais rapidamente. Agora, vem o lado ruim da questão. Ao ponto que você está atribuindo novas soluções para desenvolvimento, como API, como microserviço, containerização, etc. e tal, você também está expandindo a sua superfície, onde você tem que aumentar o seu escopo de proteção de segurança. Então não é como antigamente você construía um bloco monolítico de um programa e você colocava ali um firewall na frente dele e era suficiente para proteger. Hoje em dia, um firewall unicamente não protege mais nada. Hoje a gente já tem os Web Application Firewalls aí da vida, né? Vários WAF, fabricantes, né? Os WAFs, né? Vários fabricantes que procuram fazer essa camada de perímetro. Mas quando você está falando de microserviço, quando você está falando de API, que você coloca para qualquer pessoa consumir, que você disponibiliza, paga ou não paga, você está abrindo mais uma brecha de que as pessoas também achem um ponto de fragilidade ali na tua organização, ali naquele teu serviço para explorar. Então, ao mesmo tempo que você ganha agilidade, você tem que investir em segurança, você tem que crescer em segurança, cultura, etc e tal, para que você proteja essa superfície, porque agora você não tem mais um ponto único de entrada, não é mais um único sistema. Você tem um sistema com várias capilaridades, e essas capilaridades você tem que estar fechando a portinha de cada uma delas. Pegando até um pouco esse gancho, eu sei que você falou de um ponto aqui importante, que é cultura, né? E trazer a cultura de estar construindo códigos mais seguros, isso qual é o nível de impacto que isso traz, de importância que isso tem para esse processo? Vamos pegar agora recente uma questão que tem impactado a todos nós. Lei Geral de Proteção de Dados. A Lei Geral de Proteção de Dados, que vem lá da Europa, vem dos Estados Unidos, por causa dos acordos comerciais que a gente tem internacionalmente com esses países, a gente precisava se resguardar até para que as nossas empresas aqui também pudessem fazer transações comerciais. Nós absorvemos essa cultura, nós absorvemos essa, digamos assim, essa linha de pensamento de proteção de dados por força. Não foi porque todo mundo queria proteger, porque sempre foi muito aberto. Mesmo que a gente fale lá da lei de acesso à informação, etc e tal, quando você fala da LGPD, a primazia dela é o Privacy by Design. Ou seja, você tem privacidade desde o início. Então, quando a gente está falando de cultura, de mudar a cultura e de buscar fazer com que todo mundo entenda melhor a questão do desenvolvimento seguro, eu estou falando do Security by Design. E todo mundo vê a segurança como o quê? Como um porteiro. Uma prioridade, né? Não está ainda, né, dentro desse escopo de ser uma prioridade, né? A gente não está BBB, mas, né, não é prioridade de ninguém, às vezes. O grau de importância. Exatamente. Né? E aí é onde a gente tem que mudar isso na cabeça, principalmente dos desenvolvedores, dos líderes técnicos, trazer esse pessoal para próximo da gente e incutir que aquilo ali não é um impedimento. Aí a cultura ela não muda do dia para a noite, né? Existe aquela célebre frase, né? A cultura é comida todo dia ali pela... Café da manhã. Exatamente. Então, eu preciso fazer com que a cultura ela seja absorvida de uma forma fluida, que as pessoas sejam parceiras, que entendam que é um único time. Não é um time da segurança e um time de desenvolvimento. É um time que está trabalhando junto. Legal. Quer comentar alguma coisa? Não, eu gostaria, assim, até fazer um parênteses rápido. Hoje, um dos capítulos, Elvis, da Kigo é a parte de DevSecOps, né?
E aí, quando a gente fala de esteira, fala de cultura, fala de automação, fala de desenvolvimento seguro, a gente está falando, de certa forma, também de DevSecOps, né? Pensando em um desenvolvimento ágil, com entregas rápidas, de forma segura e conecta tudo totalmente com essa questão cultural, aonde você traz as pessoas, que ela é fundamental nesse processo de desenvolvimento seguro, né? Então, a relação do AppSec com a questão cultural que você comentou e com a questão de automação numa linha de DevSecOps. Como que você analisa e observa isso no dia a dia? Por exemplo, aonde você trabalha ou em outras experiências que você já participou. A importância da questão cultural, de fato, das pessoas nessa linha, nessa jornada de adoção de um DevSecOps. Antes de trabalhar aqui, eu trabalhava numa das empresas do Sistema S. Passei 8 anos lá como coordenador de segurança e fui introduzido no mundo do DevSecOps mais ou menos ali por volta de 2016, 2017. Quando antes ainda era só o DevOps, né? Isso. Então o DevSecOps estava engatinhando, como hoje ainda está começando a dar uns passos um pouco mais As pessoas têm um pouco mais de atenção, um olhar mais voltado para isso. Exatamente. Mas na época do DevOps, quando a gente está falando só do DevOps, o negócio era criar microserviço, colocar tudo ali dentro de um container e a partir de agora eu estou acelerando o meu processo de entrega. O cara quer uma máquina, eu entrego a máquina para ele aqui com 2 cliques, né? 2 deploy cliques. automatizado. Exatamente. Então, just in time. ao ponto de que a gente chega hoje do CI/CD, eu preciso que a segurança também evolua no mesmo passo. Então, eu vejo que os times ainda têm alguma dissonância. Porque o camarada quer fazer a entrega dele com velocidade. Ele não quer fazer a entrega dele algo que tenha que passar por algumas etapas que não sejam aquelas do processo de automatização. E quando você coloca ali um bump, digamos assim, né? Você não está chegando a ser um interruptor. Mas você é um bump, cara. Você é um processo no meio do caminho onde todo mundo vai ter que passar por aquilo para qualificar a sua entrega. Porque a velocidade não é nada sem a qualificação da entrega. Então, se eu não consigo juntar essas duas coisas, eu não consigo entregar para o meu cliente, que é o foco principal, aquilo que ele merece. Da forma que ele possa ter confiabilidade na minha empresa, da forma que ele possa ter confiabilidade no produto que ele está consumindo. E aí voltando um pouquinho também na questão da cultura, é o paradigma que a gente tem que quebrar. Onde é que eu consigo mostrar para aquele meu desenvolvedor, para aquele meu líder técnico, que a adoção de uma ferramenta, que a adoção de um framework não é um impeditivo, não é um gargalo. É para evitar que lá na frente ele tenha retrabalho. As métricas que a gente consome hoje em dia, acho que a maioria deve saber, um desenvolvimento custa, vamos dizer assim, eu vou gastar 200 pontos de função para fazer uma determinada aplicação ou um determinado serviço. Cara, eu vou pagar, isso é fato, eu vou pagar pelo menos 50% disso daqui para frente só de manutenção. E se essas manutenções forem manutenções evolutivas, ao mesmo momento eu estou também monetizando em cima disso. Agora, se forem manutenções corretivas, eu estou perdendo. Porque eu estou corrigindo alguma coisa que já poderia ter nascido nesse processo de agilidade corretamente. É isso que a gente tem que conseguir colocar para que todo mundo aceite e entenda que não é porque a segurança quer. É porque o nosso cliente precisa, porque a nossa empresa precisa, porque o contexto geral precisa. Até ele mesmo pela questão do retrabalho. Ele tem outras coisas para fazer. O desenvolvedor trabalha por demanda. Então assim, eu vou dar uma demanda de 200 horas, 200 pontos de função para o cara trabalhar e daqui a pouco eu vou pedir para ele mais 100 horas para ele corrigir o que ele fez de errado. Corrigir as vulnerabilidades, por exemplo. Vulnerabilidades, exato. Essa parte do processo interno, de você conduzir toda essa questão de tentar proteger a aplicação, ela é super importante, mas a gente tem aí uma grande ameaça que é externa, né? Não está no seu controle. Hoje a evolução está muito rápida, né, com relação aos ataques, aos tipos de ataque que acontecem. Como é que acaba sendo o preparo das empresas para tentar, eu não digo acompanhar de forma tão próxima, porque a gente sempre está um pé atrás, né? Está correndo sempre atrás do prejuízo, mas como é que consegue estar o mais próximo possível para estar garantindo que as aplicações são seguras? O mundo perfeito, se fosse possível, para todas as empresas, né, que trabalham com tecnologia, era ser suprido de um SOC.
um Security Operation Center, para que você pudesse se antecipar e pelo menos ter uma visão do que está acontecendo antes que aquilo ali explore alguma vulnerabilidade de fato. Você tem uma camada, um perímetro de segurança muito mais avançado e muito mais inteligente. Vamos falar de inteligência artificial, ou vamos falar de adoção de algumas ferramentas que nos trazem esse tipo de contexto. Mas o que a gente precisa de fato é capacitação. A gente tem que capacitar as pessoas, a gente tem que ter as ferramentas adequadas, e as ferramentas adequadas têm que atender a necessidade específica daquele time que está trabalhando. Então, quando eu tenho a ferramenta adequada, com a capacitação adequada, que eu vou transformando a cultura, eu consigo fazer entregas mais consistentes e consigo tentar me antecipar a esse externo. Porque está muito acelerado, como você falou. Então, assim, eu estou produzindo alguma coisa aqui hoje, coloco de cara para a rua amanhã, para que seja utilizado pelos meus clientes, já no primeiro dia eu vou sofrer, sei lá, 10 mil, 15 mil tentativas de ataque, de exploração de vulnerabilidades. Eu não estou preparado para isso, mas eu tenho que buscar me preparar. Então eu tenho que entregar uma ferramenta que está cercada de todos os cuidados de segurança, que tem uma infraestrutura que apoie, que sustente a sua exposição pública, que esteja preparada para esses possíveis ataques que vão ocorrer. Porque, assim, o ataque vai ocorrer. A brecha é que a gente não sabe quando vai acontecer, mas o ataque está acontecendo o tempo todo. E que tenha o mínimo de cobertura das tecnologias que hoje você adota, né? Exato. Acho que E você trouxe um ponto aqui importante, e aí eu não sei se o Rafa vai querer comentar alguma coisa ainda nessa parte, mas manda ver. Ele trouxe aqui para nós a questão da IA, né? Hoje... Eu ia falar sobre isso. Todo mundo fala sobre IA. Não, IA veio para resolver vários problemas, concordo. IA é o gênio da lâmpada, só que não. Exatamente. Então, assim, como é que você vê essa questão da inteligência artificial, ou até mesmo do machine learning, né, como aliado, né? Vamos trazer ela como aliado no processo de desenvolvimento seguro, né, no processo de AppSec, e não somente no processo de tentar desenvolver algo com segurança, mas também no processo de como eu corrijo mais rápido os problemas, com as vulnerabilidades, né, e como é que eu apoio o time de desenvolvimento ali nesse processo. Né, porque a gente fala muito aqui na camada de segurança, onde eu já tenho um artefato ali que eu estou verificando, né, eu como um time de segurança, mas como é que eu consigo ajudar o time de desenvolvimento a me entregar isso um pouco mais redondo, né, essa bola um pouco mais redonda aí para o time de segurança. Rapaz, parece rápido aqui. Dá para explorar uns 40 minutos só dá, nessa. Isso aqui dá. Só nessa pergunta aqui, né? Vou até beber água. Bebe uma aguinha ali, porque aí você tirou até minha fala aqui, fiquei até sem graça para o próximo aqui. Mas é legal isso, né? Porque a gente está falando de uma mudança de mindset, mudança cultural, onde envolve novas tecnologias, que IA, que o Ataíde comentou, introduzir IA no seu desenvolvimento seguro, IA na remediação disso, IA nessa questão de aplicações seguras, ataques, cibernéticos, como que você enxerga tudo isso, a IA favorecendo ou prejudicando, de certo modo, esse processo? Esse é o ponto. A gente volta 2 questões atrás, que tem 2 vertentes, a do bem e a do mal. Porque enquanto a gente está utilizando, aí eu vou falar do ponto de vista do desenvolvedor, não sou desenvolvedor, mas eu vou falar do ponto de vista do que eu vejo pelos desenvolvedores. Eles estão querendo usar a inteligência artificial, mais uma vez, em questão de acelerar o processo de entrega. Eficiência. Tá. A gente não está falando de qualidade. Eficiência e qualidade são coisas que não estão juntas necessariamente. Eu posso ser muito eficiente, entregar várias coisas para você aqui sem nenhuma qualidade, mas eu vou dizer que te entreguei. Eu vou cumprir uma meta, vou cumprir uma etapa e falar, cara, tá entregue. Agora, quando eu coloco a qualidade, aí a gente mais uma vez reflete sobre o DevSecOps, que é para você ter não só um processo de segurança, mas é para ter um processo de qualidade daquilo que é entregue. Quando você utiliza a IA, que o seu desenvolvedor, ele consome um componente de terceiro, que você não sabe muito bem a origem, que talvez não esteja qualificado, mais uma vez falando de qualidade, que não está qualificado pelo seu time de arquitetura, pelo seu time de segurança, essa aplicação vai te dar problema lá na frente. E quando essa aplicação te der problema lá na frente, a gente volta naquela questão do retrabalho. Então, a gente precisa ter uma balança muito bem equilibrada aí, do quanto eu posso dar de agilidade para o cara trabalhando com IA, porque... Inovação. Não, porque, cara, foi comprovado lá no banco mesmo, a gente teve uma etapa lá de medição, de metrificação, do quanto passou-se a entregar mais depois que usou a sustentação por meio de IA. Então, assim, tendo ali a IA como um paralelo,
e um outro time desenvolvendo sem IA. Cara, os caras com IA entregaram muito mais, entregaram 20 vezes mais do que os outros. Ok, mas você tá pegando aquelas receitas de bolo, né? Que antigamente, quando a gente tá falando aí de desenvolvimento com objetos, né? Vamos voltar lá na época da faculdade, né? Da arquitetura de objetos de reaproveitamento e tudo mais. Quando o Java foi introduzido, foi um cenário perfeito. Uhum. Mas você não sabe se aquele pacote serve para você. Você não sabe se aquele pacote está adequado para você utilizar. Então eu posso sim ter a inteligência artificial aqui ajudando na eficiência da entrega e ao mesmo tempo eu posso ter a inteligência artificial aqui fazendo a qualificação desse produto. Automaticamente falando. Uhum. Eu trabalho com o Fortify, né? Por acaso, vocês conhecem bem. E hoje o Fortify ele tem uma parceria muito forte com uma outra aplicação, que é o Mob, que me dá esse conceito de qualificar esse meu código para evitar que eu tenha retrabalho lá na frente. Pô, vamos supor que você tenha aí gastado R$500 mil para fazer um produto. E você verifica que ele vai ter mais 200 horas de retrabalho para corrigir problemas que foram só descobertos ali na hora do pentest, ou mesmo depois, quando já foi colocado na rua, porque você tinha prazo para cumprir. Aí você tem lá mais 80, 90, 100 mil reais de custo para fazer isso. De horas de desenvolvimento. De hora de desenvolvimento para corrigir coisas que não precisavam ter chegado lá. De algo que eu já entreguei. Exatamente. O Mob, ele traz digamos assim, uma antecipação. E fala, olha, eu analisei o seu código, e isso tudo com IA. Então a gente está falando de IA. IA para acelerar o desenvolvimento e IA para acelerar a qualificação do produto e a segurança dele. Olha, eu analisei o seu produto e ele está com X vulnerabilidades ou X oportunidades de melhoria para que você entregue um código mais limpo, com mais qualidade, com maior qualidade. E você vai olhar lá depois, e a gente vai falar um pouquinho mais na frente, eu creio, da questão do ROI, né? Então assim, eu vou fazer um ROI invertido aqui. Cara, olha só, você vai deixar de gastar, se você for pelas minhas orientações aqui, da minha inteligência artificial, você vai deixar de gastar 90 horas com isso e você vai ganhar em qualidade do produto que vai ser entregue. Então eu tenho que ter um equilíbrio, eu tenho que ter as ferramentas apropriadas, adequadas, mas que sejam complementares. Elas não são suplementares, elas são complementares. Então eu preciso ter o cara assim, ele pode usar uma inteligência artificial aqui para acelerar o processo de desenvolvimento dele, mas tem que passar por um crivo de uma outra inteligência artificial que vai ser a única forma de eu poder analisar em massa grandes quantidades de conteúdo. O volume, né? O volume que você tem ali para fazer uma remediação, para você fazer uma intervenção. Eu acredito que o processo de QA vai ser o primeiro processo mais afetado quando efetivamente a inteligência artificial estiver trabalhando. Eu não vou precisar mais ter uma sala com 10 analistas de qualidade, não vou precisar fazer teste caixa preta, caixa branca. Eu vou passar isso aqui por um crivo de IA e eu vou ter um cara que vai analisar o resultado que vai sair disso aqui e entender se aquilo ali está apto ou não apto para seguir. O go não go, se a esteira não estiver 100% automatizada, vai partir dali. Ou a própria inteligência artificial, em algum momento, quando ela estiver muito bem preparada... Faz um double check já também. Exatamente, ela vai fazer o double check só daí que vai seguir para a produção. É que aí a gente já está começando a ver um pouco de olhar para a qualidade do end-to-end, pensando em performance do produto digital, né? Olhando não somente a caixa de segurança, mas também outras caixinhas ali que tem dentro do processo de desenvolvimento. A gente não pode resumir a segurança a puramente segurança. A gente está num processo de qualidade. Sim. Se a qualidade não estiver dentro do processo de segurança, estiver trabalhando junto, a gente não vai ter uma perspectiva muito boa do que vai ser entregue. Ô Elvis, assim, o que eu queria fazer um comentário, não é exatamente sobre segurança, é sobre IA. A gente tem escutado muito de clientes e até mesmo em comentários de que a adoção de IA no desenvolvimento seguro, ele está cada vez mais sendo utilizado até pelos analistas júniors do que pelos analistas sêniors. Talvez pela ganho de eficiência dos mais novos para entregar e vai aprendendo mais rápido, do que exatamente um sênior usando IA, porque ele entende que ele conhece daquilo, ele vai entregar mais rápido. Você tem vivenciado isso também no banco ou um outro segmento, no ponto de vista de que o analista sênior está utilizando menos a IA por algum motivador e os mais novos utilizando muito mais e entregando muito mais? Tem feito algum comparativo sobre isso? O que acontece? Eu trabalhei muito tempo como professor de faculdade, nos cursos de tecnologia.
que a gente vê dessa galera que está chegando agora, desses meninos, né, digamos assim, meninos, meninas que estão chegando agora? Primeiro vamos chamar assim de imprudência, mas não é uma imprudência ruim, é impetuosidade. Essa galera é mais impetuosa. Então eles também não têm muito tempo a perder. Então o cara não quer ficar trabalhando só para uma empresa. Ele quer ter 2, 3, 4 projetos ao mesmo tempo. Como é que ele entrega 2, 3, 4 projetos ao mesmo tempo se ele não estiver baseado em IA? Então ele acelera esse processo. Naturalmente a gente volta a falar que não necessariamente está baseado em qualidade. Está baseado em produtividade e entrega. O cara mais sênior, aí eu tô falando do cara que já está na faixa dos 35, 40, que está ainda trabalhando com TI, ele tem essa resistência de entender que pelo conhecimento dele, pela forma mais, digamos assim, única que ele trabalha, que ele talvez não esteja em 2, 3, 4 projetos de locais diferentes, não estou falando que dentro da empresa ele não assuma mais que um projeto, mas só que ele sabe que é um negócio mais coordenado, é uma coisa mais segmentada, que ele precisa fazer essa entrega com um determinado prazo, e ele sabe do processo de qualidade que ele tem que passar, porque ele já viveu tudo isso. Macaco velho já. Ele não quer estar entregando qualquer coisa e não quer estar sendo chamado a atenção por qualquer motivo. E a garotada não está preocupada se vão chamar a atenção deles ou não. Eles querem entregar, eles querem mostrar que são produtivos. E produtivos de uma forma assim muito... não gostou, tudo bem, eu posso ir embora também. E o cara mais velho já não tá nessa, eu não posso ir embora. O cara tem responsabilidade, ele criou uma carreira, ele tem um nome ali no mercado, né? Dependendo do local que ele trabalha, ele é referência. Então ele não quer entregar de qualquer forma e ele também não quer se render, aí talvez, não sei, por preconceito, por medo, por receio, se render a novas tecnologias que possam dizer assim, olha, você também... não é tão pode insubstituível, evoluir, né? mas você pode evoluir nesse caminho aqui. Porque tem muita gente que vive com aquelas tábuas de salvação na mão, né? Pô, se me tirarem daqui, o sistema quebra. Não, cara, não vai quebrar. Se me tirarem daqui, a empresa para. Não vai parar. A empresa vai seguir. Sim, a gente passa, a empresa fica. Então, eu creio que tem muito a ver com isso. Essa molecada mais nova, muito impetuosa, muito... arrojada e produtiva, porém, sem tanto esmero. Tem muito menino bom. Não estamos generalizando. Sim. Mas existe aquela galerinha que está entrando agora no mercado de TI porque TI virou o hype do momento. Muita gente que não era da área de TI está vindo para TI porque aprendeu a programar num Python, mas não trabalhou lá na época de ter que conhecer um Java anteriormente, ou não usou a escovação de bit para entender o que é TI de verdade, e aprendeu a programar em Java e acha que tô bem, tô ótimo. E o cara mais velho não, cara. O cara mais experiente, o cara mais sênior, ele cursou um caminho. E esse caminho que ele cursou, ele acredita muito naquilo. Eu creio que vai por esse... É que aí vem a vivência, né? Ele, profissional um pouco mais, vou dizer, sênior, né? Ele já vem naquela experiência de vários processos. Mas agora eu vou fazer uma provocação aqui para vocês. O que é sênior? Hoje em dia tá tão difícil de você entender o que é uma pessoa sênior. Não tô falando sênior na idade, eu tô falando sênior na experiência. Exatamente, o que eu falo é sênior de experiência. Porque entendeu? tá difícil de você conseguir uma pessoa, porque nessa canibalização que a gente vive hoje digital, a gente estava comentando agora há pouco. O camarada tá trabalhando aqui por X reais, por mais 500 reais ele vai para a próxima empresa. Por mais 500 reais ele vai para a próxima empresa. Na terceira ele já tá como sênior lá. Exatamente. Eu ia falar, quanto tempo é para se tornar um sênior? Exato. Né? Vamos dizer que ele é sênior porque ele passou pela empresa A, pela empresa B, pela empresa C. Na empresa D vai falar, nossa, não, ele já trabalhou o tanto de lugar que esse cara já trabalhou, esse cara é sênior. Mas quando você coloca ele mesmo ali na experimentação, na entrega, naquela coisa que precisa ser efetiva. Até porque tem regras de negócio aí. Exatamente. Aí você precisa pensar um pouco mais. E a galera tá cuidado. com preguiça de ler. O pessoal tá com preguiça de ler, cara. O pessoal não quer levantar requisito como era levantado antigamente. E ainda mais agora com essa questão da adoção do DevSecOps, a segurança tendo que estar impressa ali desde o princípio, né? O famoso shift left. A galera tá achando que isso tudo é uma forma de só atrasar o trabalho que eles têm para entregar, atrasar o trabalho que eles têm para fazer. E assim, você falou nessa questão do estudo, da busca do conhecimento aí do pessoal que está começando. Existem plataformas de gamificação, né? Aquelas plataformas que ajudam a você a desenvolver também código com boas práticas, mas também códigos com segurança. O que você acha disso?
essa introdução de plataformas de estudo, né, de gamificação no processo aí de aprendizado e até para garantir ali na frente o código mais seguro? Eu acho muito válido. Dentro do Fortify, no SSC, quando você acaba de fazer a análise de um código em desenvolvimento, um código-fonte, você tem aquela possibilidade do training. E quando você legal. clica lá no training, ele te manda para uma plataforma, ele analisa ali o motivo daquele teu erro, né? Ele não vai pegar o teu código, ele vai pegar um erro semelhante àquele que foi indicado lá no teu código e vai colocar você para treinar em cima daquele ali como uma forma de desafio para que você supere esse desafio e não cometa mais esse tipo de erro e não gere mais esse tipo de vulnerabilidade no seu desenvolvimento. Então, assim, eu apoio muito esse tipo de treinamento. Creio que hoje as pessoas não têm mais tempo de sentar eu e você e a gente começar a conversar e você me explicar tintim por tintim como é que eu vou fazer um desenvolvimento que seja do teu agrado. Eu preciso ter uma forma de self-service para eu mesmo me autoalimentar de conhecimento, seja por meio de uma plataforma de gamificação, seja por um curso online onde eu tenha prática, porque também não adianta ficar só na leitura. Eu preciso de coisas que me tragam prática. Então, para mim, hoje a melhor forma de aprendizado, ou pelo menos a que leva a ter uma melhor experiência, um contexto mais de mão na massa, é por meio de gamificação. Antigamente, né, a gente vivia muito de hackathon. Hoje em dia você ouve falar pouquíssimo de hackathon, cara, nas faculdades. É verdade. Parece que é uma dificuldade, parece que é muito doído montar um hackathon. Mas quando você pega aí essas feiras de tecnologia, os caras fazem acampamento lá, né? Na Campus Party, por exemplo, o cara faz um acampamento de 72 horas com hackathon. Mas isso acontece uma vez por ano, 2. Não vai absorver todo mundo. Não vai, cara. Por ano, nas faculdades de tecnologia, se a gente pegar só Brasília, que é onde eu moro, você tem ali, no mínimo, 5 mil, 6 mil, 7 mil pessoas se formando por ano em tecnologia. Onde é que você vai absorver esse tanto de gente? Aí também entra uma questão interessante da gente conversar. O empreendedorismo. Muita gente vai trabalhar por conta própria. Mas essas pessoas também que vão trabalhar por conta própria vão ter que fazer um percurso para serem reconhecidos como produtores de serviços de qualidade. Não vão ter a sorte, talvez, de estar no Kigo, que tem toda uma infraestrutura para te ajudar a crescer. Então, as plataformas de gamificação vêm muito auxiliar nisso. Hoje a gente trabalha muito com essa questão de passagem de conhecimento, de dar o treinamento para os nossos colaboradores, mas eu entendo a dificuldade que tem realmente de você criar ali uma interação maior, né, e uma conexão daquele colaborador, do funcionário, né, com a tecnologia, né, e o comprometimento que ele vai fazer aquele programa e que ali ele vai colher frutos. Mas eu queria saber um pouco, sim, a gente falou aí sobre cultura, falou sobre várias questões do tema do AppSec, mas como é que a gente mede isso aí? Como é que a gente sabe assim, se eu estou bom, se eu estou ruim, se piorou, se melhorou? Você está falando de KPIs, né? KPIs, porque o que isso afeta lá na ponta, né, Rafa? Por exemplo, num desenvolvimento seguro, né? Quando você fala de um DevSecOps, numa esteira, você comentou do Shift Left, né? O Shift Left Security, nesse processo de desenvolvimento, né? Como que a gente consegue medir isso? A eficiência e a eficácia do desenvolvimento, de uma entrega de um produto, né? Como que a gente consegue medir isso hoje? Vamos partir do status quo de que a empresa ou aquele ambiente de desenvolvimento ele é muito criticado ou ele é severamente apontado como um gap de segurança em todos os produtos que eles entregam. A gente tem 2 formas, a meu ver, né, de criar um indicador aí para você mensurar tudo isso. Você pode fazer um antes e depois da área, a partir do momento de adoção das práticas de segurança, das ferramentas, frameworks de segurança. Você pode fazer olha, até 2024, todas as minhas entregas, de todas elas, 95% saía com rejeição, ou saía com algum tipo de reprovação. 5% saía de uma forma aceitável, mas ainda não no estado da arte. Acho difícil a gente chegar no estado da arte, porque a gente tem aí os interventores, né? A gente tem aquelas pessoas que sempre vão estar te instigando a buscar melhor qualidade daquilo que você entrega. Mas ok, que 5% passassem liso numa esteira de análise de qualidade e fosse embora. Mas aí a gente está falando de qualidade, não está falando de segurança. Mais uma vez, reforçar isso. Qualidade, SonarQube, etc e tal, é uma coisa. Fortify, SSC,
é outra, Dast, né, é outra, WebInspect, são cenários diferentes, complementares. Mas vamos supor que eu consiga fazer esse paralelo, que eu faça a medição, trace um baseline, hoje eu tinha X vulnerabilidades em X aplicações, a partir de hoje eu tenho X vulnerabilidades em X aplicações. Isso é uma forma de você medir. A outra forma de você medir, que é a forma que eu tenho aprendido muito a trabalhar com ela e tenho entendido que pode ser a melhor, é o quanto você deixa de gastar com aquilo. Retrabalho. É o retrabalho, é o que a gente falou agora há pouco. É você medir o quanto de retrabalho você venceu e você evitou. Então é a mesma coisa que você ter um firewall e não saber se de fato o firewall está sendo efetivo em proteger o seu ambiente. Você vai falar assim, olha só, a gente teve 1000 tentativas de ataque, a gente barrou 999. Mas essa uma que passou, qual foi o tipo de prejuízo que ela causou que justificasse você ter o firewall que custou 10 milhões de reais? Então, fora a reputação, né? Fora a reputação, fora a imagem, que eu acho que é o pior de tudo. Ainda mais hoje, voltando um pouquinho no que a gente falou também da LGPD. Falando em banco, por exemplo. Falando em banco, não tem tamanho, cara. Porque assim, por que hoje as empresas investem tanto em projetar o seu perfil de bem visto, o seu perfil de qualidade de entrega, o seu perfil de segurança das suas aplicações e deixar você totalmente confortável ao consumir o produto dele? Porque ele é aquela história da mulher de César, cara. Não adianta ser, tem que parecer. Então a gente sabe que na cozinha do restaurante muita coisa errada acontece. Mas ali na hora de entregar o prato, é o melhor prato, é o prato mais saboroso, é o prato que veio com qualidade, é com assinatura de chefe. Então essas mensurações, eu vejo que vão por esse caminho. Eu posso fazer um antes e depois, básico, né? Mais com mais, menos com menos, mais com menos, e eu dou uma entrega. Eu falo, olha, hoje a gente tem de 1000 aplicações, 500 que estão em conformidade e 500 que não estão em conformidade. Ou eu posso evoluir isso, até por meio de inteligência artificial, por meio de métricas mais avançadas e dizer, olha, a gente evitou tantos ataques, se essa aplicação ela é vista como crítica, a gente teria uma perda que, por hora dela parada, X mil reais ou X mil dólares, né? A gente falando no mundo mais globalizado internacionalmente, né? Das companhias que fazem transações internacionais, eu evitei esses X mil em perda. Isso dá a métrica para que você consiga mostrar a qualidade. E uma coisa que a gente pode também evoluir, do ponto de vista de maturidade, é mostrar o quanto o seu analista, que era júnior, cresceu nesse processo, por meio de formação, por meio de capacitação, por meio de certificação, e até mesmo quando você for fazer uma rodada, uma tentativa de uma certificação de uma determinada parte da empresa ou de uma empresa como um todo, aquilo ali tem peso. Então você sai do número 1 para o número 4, do número 1 para o número 3. Então você vai conseguindo mensurar essas questões aí, sejam com métricas lá do ITIL ou métricas que vêm lá do COBIT. Assim você vai seguindo. Ô Elvis, assim, agora tem uma curiosidade assim, bem interessante, né? Porque você falou, por exemplo, de evitar o retrabalho. Você comentou de, por exemplo, a gente sabe que a cozinha está uma correria, mas na hora que entrega o prato maravilhoso para o cliente final. A gente está falando aqui também uma correlação de performance de produto digital. E aí, quando a gente fala em banco, fala em órgãos reguladores, Bacen, por exemplo, com o banco. Eu quero fazer uma correlação com time to market e segurança. Então, você buscando uma performance de produto digital com prazos regulatórios, né? Ou seja, time to market batendo ali a todo momento, né? O quão desafiador é você desenvolver aplicações seguras com prazo batendo na sua porta e sendo uma aplicação performática e agradável, né? Friendly para o seu usuário final. Quão desafiador é isso para um banco? Posso antes... Eu vou só complementar um pouco a pergunta. Pela sua experiência, eu acho que você já teve desculpa, várias experiências aí na parte de implantação de DevSecOps, de fazer todo esse processo de desenvolvimento seguro. Pegando o gancho, esse desafio, qual é o grande desafio de você implantar isso de ponta a ponta e tenha sucesso? Porque uma coisa é você colocar para rodar a solução, colocar para rodar, garantir que vai chegar na ponta lá e vai ser entregue e vai ser colocado em produção, mas o quão é difícil, né, você engajar todo mundo aí?
Qual é a sua linkado experiência? com os prazos do órgão regulador. Exatamente, ainda que tem um monte de regulamentação e portarias circulares. Né? Quando a gente está falando de atender uma demanda legal, a gente entra numa linha muito tênue entre o que eu posso entregar com qualidade e o que eu consigo entregar. Eu consigo entregar a tempo para atender aquela demanda legal, para cumprir aquele prazo, time to market, como você está falando, ou eu vou buscar fazer isso de forma evolutiva, entregar uma primeira etapa, tentar negociar uma forma de que até lá no prazo máximo possível Está 100%. eu esteja 100% conforme. E aí, para pegar de ponta a ponta, de A a Z, eu vejo que o que sustenta tudo isso, além de tudo aquilo que a gente falou, de ter uma boa ferramenta, de ter uma boa formação do time, de ter muita sinergia entre os times trabalhando, principalmente voltado para o negócio, ter a parceria do negócio, do dono, que é o cara que está lá na ponta, é ele que vai sofrer, é ele que vai saber se o regulador vai dar uma cacetada nele ou não. Porque nós da TI não vamos saber disso, a gente vai saber quando ele der a cacetada na gente. Mas assim, eu penso que a gente precisa de suporte com parceiros qualificados. Eu vejo que uma empresa hoje, para ir muito bem, ela não vai sozinha só pelo soprar do vento. Não é um barco à vela que você solta e não sabe onde ele vai chegar se você não tiver ali uma experiência de ser timoneiro. Porque o pessoal acha que subir num barco à vela é só subir num barco à vela e ele sopra e vai. Não, cara, e quando não tiver um vento norte, um vento leste, um vento sul, para que lado você vai? Qualquer lado serve. Então eu penso que a gente está num risco muito grande para cumprir regulamentações e entregar produtos de qualidade. A gente corre um risco. Você corre um risco de ter que entregar um produto parcial para atender um prazo e você corre um risco de ter que ficar reformando esse produto para ele performar minimamente e você ter digamos assim, o mínimo de impacto possível, né? Vamos trabalhar pelo best effort aí. Vamos pelo caminho mais feliz. Então, como é que eu faço para trabalhar o mínimo necessário? A gente tá falando de ágil, né, cara? Cara, me dá o que é o mínimo necessário para que eu possa construir com o máximo de qualidade e cumprir todo esse tempo e cumprir todo esse prazo. Máximo de qualidade e segurança. Exato. Não pode esquecer da segurança, cara. Falha minha. Mas não pode esquecer da segurança. Mas eu preciso começar a mensurar o que de fato eu preciso entregar. Eu posso ter um projeto com 10 etapas, mas se eu entregar etapa 1, etapa 2 e etapa 3, eu cumpro o prazo legal? Cumpro. Eu preciso conhecer o negócio. Eu preciso saber do que eu tô fazendo. Eu cumpro o prazo legal. E depois disso? Pô, a fase 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, eu divido ela em mais 2 partes e vou fazendo entregas de qualificação desse produto. Mas eu não deixei de cumprir os prazos legais. Então, antes de mais nada, é conhecer o negócio, para quem você está trabalhando e o que você precisa entregar. E fazer o que o ágil pede, cara. Elege o prioritário, né? O mínimo, né? O mínimo que vai gerar mais valor e entrega o mínimo que vai gerar mais valor. E como é que foi esse processo de adoção dentro da empresa? Cara, assim, porque uma coisa é você colocar na esteira, montar o processo, declarar que aquilo existe, criar uma política bonita, seguir o regulatório. Mas e o dia a dia lá? Então, quanto doeu, né? Exatamente, né? Quanto que chorou? Quem chorou mais, né? O bom seria a gente contar a história feliz, né? Não, um belo de um dia, uma determinada pessoa iluminada acordou e falou que a gente precisaria trabalhar com segurança nas operações e no desenvolvimento de produtos. Mas geralmente nunca é assim, né, cara? Geralmente vem por meio de uma auditoria, vem por meio de uma indicação, de um gap de segurança que foi analisado, ou no pior cenário, uma exfiltração de dados ou uma brecha de segurança onde a gente possa ter sido invadido. Mas, assim, o cenário onde tudo isso surgiu da necessidade da gente qualificar todos os nossos produtos. Surgiu da necessidade da gente digitalizar o banco. O banco, né, na modernização. Tendência, modernização com digitalização. Não é a transformação digital, porque eu também acho que já está batido demais falar nisso, né? Quem não transformou, não transforma mais. Sim. Então, assim, é a digitalização de fato. É você saber se você precisa fechar uma determinada agência, porque você não tem mais público indo àquela agência, e se esse mesmo público que não está indo mais a essa agência tem capacidade de evoluir para um banco digital.
Então, essa busca da digitalização e da expansão do nosso banco para se tornar um banco nacionalizado e não apenas um banco mais regionalizado, para se tornar um banco maior e mais capilar, levou a essa necessidade da gente buscar ferramentas que demonstrassem que o nosso produto é seguro o suficiente para estar na rua, em vez de atingindo 1.000, estar atingindo 1 milhão de pessoas. Então, a dor nasce mais ou menos aí, de eu ter que entender que não adianta mais eu ter uma agência física, lógico que nunca vão acabar as agências físicas em nenhum banco, né? A não ser aqueles que naturalmente já nasceram digitais, mas os bancos de estrutura e raiz, principalmente aqueles que têm suporte do governo, né, suporte governamental, esses bancos eles vão continuar existindo na agência, porque eles são bancos de fomento, porque eles são bancos que atendem a população, que pagam benefícios, Bolsa Escola, Bolsa Família, prato cheio, essas coisas que tem em todos os locais. Sim. Então, essa dor nasceu do momento em que a gente precisa entender que eu preciso mudar o meu modelo de negócio para atender com a tecnologia esse modelo de negócio. Então nasce daí, aí a gente vem implementando ferramentas, treinamentos, capacitação, trazendo os times para perto de nós, para que a segurança não seja vista como um empecilho, não seja vista como um gargalo. Sim. E aí, assim, a Laurinha chamou nossa atenção aqui por causa do horário, mas o papo tá muito agradável e eu queria continuar muito mais. Então eu queria falar um pouquinho mais sobre case, futuro, tendência, inovação. E você comentou assim, cara, ao longo do tempo a gente vem numa jornada de analista júnior, sênior, segurança, de uma maneira geral, até o ponto de hoje, do ponto de vista de aumentar a capilaridade, seja de um banco ou de qualquer outra empresa. Agora, quando a gente olha para o futuro, né, é difícil até falar de futuro em vários anos, com a tecnologia que nós temos hoje em dia. O futuro é daqui a 2 horas. Daqui uma 2 hora horas. Não dá mais para pensar em 5 não dá mais anos, nem pra, em 3, né? A gente está falando de plano diretor, a gente saiu de um cliente rápido, falando de plano diretor de 2, 3 anos, nem se fala mais nisso, né? Porque é tão rápida a tecnologia que tá difícil. Cara, você faz um PPA de 2 anos, ele não dura 6 meses, porque você dura 6 meses para aprovar. E agora, quando a gente entra na camada de segurança, olhando para a AppSec, segurança da informação de uma maneira geral, como que você enxerga isso para os próximos meses? Dias, né? Cara, daqui 2 minutos. É engraçado. Eu acredito muito na consolidação de fato, por meio de atos do DevSecOps. Legal. Não vai existir uma empresa que seja confiável, não vai existir um produtor de conteúdo digital que não tenha a segurança vinculada ali intrinsecamente no processo. Isso vai fazer até... Vamos voltar um pouquinho e falar daqueles meninos mais impetuosos. Que eles decidam ou não decidam de quem eles vão ser clientes quando eles estiverem falando de uma transação financeira. Eles vão lá, esse banco aqui, essa instituição aqui eu conheço. Esses caras não têm segurança, eu não vou botar meu dinheiro, não vou botar meu investimento ali. Então você tem que gerar uma empatia com o seu cliente. Então você vai ter que apostar muito em segurança, você vai ter que apostar muito em inteligência artificial, você vai ter que saber conjugar essas plataformas para se falarem, para que você produza um produto de qualidade, um produto seguro e um produto atrativo. Um produto atrativo para as novas e para as gerações mais antigas. Porque o mundo também não vai ser só das pessoas mais novas. O Brasil está passando por um processo aí que falam que em 2050 a pirâmide vira, né? Não são só os novos que usam banco, né? Exatamente. Eu também preciso atingir aquele público que estava acostumado a pegar o cartãozinho, ir lá no caixa eletrônico, porque a senha só ele sabia, ou ele tinha anotado atrás do cartão, né? Ninguém nunca fez isso. Mas que só ele achava que ele tinha, porque só ele estava ali, né? No autoatendimento ali, só ele o autoatendimento e mais ninguém. Agora, no seu aplicativo, se você perde o seu celular... Rapaz, não sabe nem voltar para casa. Exatamente. Eu só sei o telefone da minha esposa, cara. E meu filho sabe só o telefone da minha mulher também. Ótimo. E então, você tem tudo aí dentro, né? Tudo, cara. Os cartões. Feliz ou infelizmente, né? Antigamente a gente gravava aí. Existe até um estudo, cara, que dizem que a evolução humana, ela, por conta da nossa memória querer processar coisas mais importantes, vai deixando para trás algumas outras que não tem mais necessidade quando você tem suporte externo. Sim. Quando você passa a ter suporte externo, quando você andava com a agendinha eletrônica, aquela Cássio, sim, que pegava 130 telefones, que não podia ter 2 telefones no mesmo nome,
Que você tá falando de um negócio que tinha 60K de memória. 60K, cara. E a gente já achava isso ótimo, porque você tinha 200 telefones que você não ligava para 2, que tava na lista. Mas você falava, não, eu tenho o telefone de fulano, tá aqui. Você já não tinha mais ele aqui. Os nossos pais, avós, antepassados, eles não, cara, eles tinham que ser raiz. Então, para eu conseguir esse povo mais raiz, eu tenho que fazer com que essa segurança ela seja fluida, natural, imperceptível, porque também essa questão de você ter que criar várias senhas para várias coisas, em algum momento a gente vai ter que tratar isso, ou seja, com biometria, seja com reconhecimento facial, mas a gente tem que atrair esse público. E é o público mais antigo e o público mais novo. Se você não conjugar esse meio termo, as empresas não terão tanto sucesso para frente. A gente está num mundo tão digital e cada vez indo para esse caminho acelerado, que eu vi uma pesquisa recente, já estão dizendo que a onda de falta de memória, demência, vai atingir os públicos mais jovens cada vez mais rápido. Você não tem que se esforçar mais. Porque você não tá ali mais, você só escuta. Você não trabalha muito Você mais, tá treinando, escutando podcast, você tá digitando no computador, na hora que você tem que digitar, escrever uma carta. E agora, como começa essa carta aqui? Cadê o backspace? Cadê o enter? Você já viu? As pessoas não sabem mais. Isso, tem uma coisa que me deixa louco da vida. Quem me conhece mais próximo sabe. Cara, não me manda um texto sem formatação, não. Pelo amor de Deus. Quando eu pego um texto sem formatação, aquilo ali me corrói a alma, sabe? Porque o cara levou anos para desenvolver uma plataforma de anotação, vamos falar, Word. E ele tem lá, você formata aqui, formata assim, aí o cara escreve o texto de qualquer forma e manda o texto de qualquer forma. A primeira coisa que eu faço é formatar o texto, cara, antes de ler. Parece que eu preciso muito disso. Eu acho que eu tô ficando muito... dos mais antigos, eles seguem essas regras aí, pontuação, eu sigo, cara, não consigo digitar com muita redução nos textos, mensagens de texto. Hoje de manhã eu fui publicar um comentário no Twitter, né, no X, e extrapolou. Aí eu tive que sair reduzindo, mas não fiz nenhuma abreviação. Só tirei as palavras que não tinham muita necessidade de estar ali no contexto, porque o contexto estava claro. Mas assim, a gente precisa se adaptar. A gente sabe disso. Daqui a pouco os nossos filhos vão mandar mensagem pra gente com PP... É tudo abreviado ali, né? FL, CMG, né? BLZ. Papai, fala comigo. Cara, não precisa ir muito longe. Só pra fechar aqui o raciocínio. É muito louco isso que você tá falando. Eu tenho um irmão, ele é 13 anos mais novo do que eu. Mas tu tá velho pra caramba, né, bicho? Tá andando de pneu baixo? Várias siglas. Já reparo isso. Várias siglas. Tá bom, agora traduz essa sigla aí que não sei o que você tá escrevendo. Cara, eu vou parecer que o pessoal chama de cringe agora, né? Uhum. Eu perguntei pra minha filha o que era POV. Eu falei, meu amor, o que é pra POV? Mim, POV é prova de valor, né? Mas agora é point of view. É um ponto de vista, cara. Então não é mais fácil falar o meu ponto de vista, aí bota lá POV. Aí eu, meu amor, o que é POV? Aí ela, não, papai, é ponto de vista. Eu, beleza. E Elvis, assim, falando em se adaptar, né, de priorizar, de iniciar um processo de segurança de aplicações aí do AppSec, qual seria o primeiro passo para uma empresa estar entrando nesse processo e qual seria o conselho que você daria aí para as empresas que hoje não adotam? Cara, primeiro de tudo é estudar um pouquinho o cenário, coletar informações com parceiros, né, com fazer pares. Um baseline ali. Faz um baseline, conversa com seus pares que já estão um pouco mais evoluídos, conversa com alguns parceiros fornecedores que você tenha confiança, que entendam do que o mercado e a tendência do mercado está levando para determinado rumo, porque existe uma nova tendência que tem chegado agora muito fortemente, que é a não necessidade de você ter 20 tipos de fornecedores para trabalhar uma suíte de segurança. Você quer ter um firewall de fulano, você quer ter um suíte de ciclano. Então, assim, a gente está trabalhando para minimização, para maximização. Eu vou minimizar as peças, né, os meus players, mas eu vou trabalhar com aqueles mais seguros, eu vou trabalhar com aqueles mais consistentes e com aqueles mais relevantes que me tragam valor, para que eu possa começar a gerar valor dentro do meu cenário. Então, assim, minha sugestão façam pesquisas de mercado,
entendam o cenário do seu negócio. Não olhem a TI só por olhar TI, porque antigamente a gente comprava um servidor e achava que estava investindo em tecnologia. Não é isso, a gente está falando. E também não estou falando, tudo é cloud ou tudo não é cloud. Tem que entender em que contexto você se encontra para entender primordialmente para onde você quer ir. E aí Muito você bom. começa a criar o seu baseline e a tatear e a desenhar o cenário que você Começa vai construir. pequeno, né, cara? Começa pequeno. Faz um test case ali, vai expandindo, vai ganhando corpo, maturidade, o mindset da turma vai mudando, né? Até porque a se cultura você vai mudando. Até porque se você for logo para uma solução muito robusta, para uma forma muito robusta de Traumatiza. trabalhar, pode traumatizar, pode gerar muita resistência no time, aí a gente volta a falar de cultura, Sim. porque o cara vai achar que ele está sendo obrigado a utilizar aquilo para cumprir uma determinada meta, e meta tem que ser uma coisa factível, meta tem que ser uma coisa executável. Se você tem uma meta intangível, cara, a gente brinca de fazer e os outros brincam de que a gente fez. Faz de conta, né? Não faz de conta. Isso aí. Isso aí. Estamos chegando ao fim, tá aí. Chegamos ao fim, na verdade. Chegamos ao né? fim. Pô, Bom, nem parece. 2 horas Papo- depois. O papo foi super... Foi bom demais. Não Aqui terminei de tá chamar conversando eu com o Elvis, né? Trouxe vários insights aí com relação à importância do AppSec no processo mesmo de desenvolvimento de produtos digitais, né? E aí eu queria agradecer muito a presença do Elvis aqui conosco, aí, trazendo várias sugestões, vários conselhos, né? Como é que funciona hoje o processo no dia a dia do cliente, do lado do cliente, do lado do banco. Gostaria de agradecer também ao Rafael Lúcio. Obrigado, Rafael, aí Valeu, Taide. pela oportunidade aí de estar junto com você aqui no podcast. E agradecer a todos que estão nos assistindo. Né? Muito obrigado aí. E esperamos vocês até o próximo episódio, se Deus quiser. Até a próxima, pessoal. Grande Valeu, pessoal. abraço. Obrigado. Valeu. Obrigado pelo convite.